Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, saudação de paz a todos os nobres irmãos que estão ligados comigo através desta transmissão no Facebook. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração neste momento. Seja Deus louvado e exaltado através das nossas vidas. Quero ler com você um texto na palavra do Senhor que se encontra no livro de Juízes. O capítulo é o de número 11 e o versículo é o de número 2. Por favor, você que está chegando aí comigo através desta transmissão, acompanhe comigo esse texto de Juízes, capítulo 11, versículo de número 2. E também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefité e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele e com Jefité e saíam. Muito bem, queridos irmãos e meus amigos, eu quero falar nesta noite uma palavra de Deus para o seu coração. Esse texto é extraordinário, esse texto é por demais extraordinário, pois ele nos conta a história de um jovem valente, guerreiro e corajoso, cujo nome se chamava Jefité. O seu nome significa Deus abre, ou Deus livra. Deus abre ou Deus livra é o significado do nome de Jefité. Foi um personagem extraordinário no Antigo Testamento. E a história do Antigo Testamento nos revela que na hierarquia dos 13 juízes que julgaram a causa da nação de Israel, Jefité galgou a 8ª posição. Ele foi o 8º juiz na nação de Israel que julgou a nação de Israel. Observe comigo que por um período de 6 anos, Jefité julgou a causa da nação de Israel. Até dá a entender que foi um período muito curto, o período que Jefité assumiu a posição como juiz na nação. Esse período durou desde a conquista da terra de Canaã até o momento em que Deus em que foi colocado o primeiro rei, o primeiro monarca sobre a nação de Israel. Jefité foi membro de uma das tribos da nação de Israel, cujo nome da tribo que pertencia a Jefité, ele era membro da tribo de Gade. Ele era membro da tribo de Gade. Gade, todos sabem, um tanto quanto eu, que foi o 7º filho de Jacó. Foi o 7º filho de Jacó que também herdou uma das tribos da nação de Israel. Pois bem, deixa eu lhe contar aqui a história desse jovem guerreiro, desse jovem valente. Como Jefité nasceu. Escute comigo, o capítulo 11 de Juízes nos revela que o seu pai, ou seja, o pai de Jefité, se chamava Gileade. Gileade teve um relacionamento com uma das suas concubinas, e naquele relacionamento de Gileade
com aquela concubina, nasceu então este garoto, cujo nome se chamou Jefité. Quando Jefité nasce, a história bíblica nos revela que o seu pai Gileade começa a treinar Jefité para se tornar um campeão, um conquistador de peleja, um conquistador de batalha, um guerreiro por demais valente e vitorioso. Desde a sua meninice, o seu pai Gileade teve o zelo, teve o capricho de ensinar o seu menino Jefité a ser um guerreiro valente, corajoso e destemido. A história nos conta que em todas as batalhas que Israel ia pelejar, ia batalhar, se Jefité estivesse presente, Israel não perdia a batalha, conquistava todas as pelejas. Queridos irmãos, meus amigos, a sequência deste texto, à luz da palavra de Deus, nós encontramos aqui Gileade, pai desse garoto Jefité, mudando de localidade. Então habitou nas terras, nas regiões das terras de Gileade. Ali, o seu pai, que trazia o mesmo nome da localidade, geograficamente falando, Gileade, estendeu a sua tenda nas regiões de Gileade. Contraiu matrimônio com uma nova mulher. Essa nova esposa de Gileade gerara filhos, outros filhos. Ela deu outros filhos a Gileade. E quando esses novos filhos de Gileade nascem, crescem, se tornam adultos, homens, eles então aproximam do guerreiro valente, conquistador de pelejas, cujo nome se chamava Jefité. Eles então aproximam de Jefité, olham para o Jefité e disseram: você não pode ser herdeiro conosco da herança do nosso pai, porque tu és filho de uma prostituta, a tua mãe é prostituta, vai embora de nossa casa, você não pode ter abrigo conosco, debaixo do mesmo teto que nós, vai embora. Senhoras e senhores, a Bíblia diz, o texto do capítulo 11 do livro de Juízes, nos diz que Jefité foi expulso da casa do seu pai Gileade pelos seus irmãos. Aqueles irmãos de Jefité, por parte do seu pai, por parte de pai, eles então expulsam Jefité de casa. O seu pai, obviamente, não criou nenhuma objeção para que o filho não tivesse sido expulso, para que o filho não fosse embora. Simplesmente o seu pai se emudeceu e Jefité então foi embora. Abro agora um parêntese nesta mensagem para lhe revelar um segredo aqui. Preste atenção comigo. O rapaz era guerreiro, o rapaz era um valente, o rapaz era um conquistador de pelejas. Preste atenção. Qual foi o erro, meus irmãos e meus amigos, que Jefité cometeu? Qual foi o pecado daquele rapaz? Qual foi o pecado daquele moço? Nesta oportunidade eu sinto a autoridade de Deus, eu recebo graça de Deus nesse momento para profetizar para você que está me vendo através desta transmissão, que está sendo injuriado, está sendo vítima de calúnia, está sendo caluniado, está sendo massacrado e até mesmo está pagando por um preço que você não cometeu, está pagando preço por um erro que você não cometeu. Escuta-me, preste atenção. A Bíblia diz: Jefité foi expulso de casa. Não era simplesmente porque ele era melhor do que os seus irmãos, não era simplesmente porque ele era guerreiro, não foi simplesmente porque ele era conquistador de peleja. Jefité foi expulso de casa porque ele era filho de uma prostituta. Observe o versículo 2
do capítulo 11 de Juízes, revela-nos com clara evidência, com uma clareza extraordinária, Jefité foi expulso de casa porque era filho de outra mulher, era filho de uma prostituta concubina que se relacionou com seu pai Gileade. Jefité não teve culpa nenhuma, meus irmãos. Jefité não teve culpa nenhuma em ser expulso de casa. Outro detalhe, aqueles irmãos maldosos, aqueles irmãos maus, eles não valorizaram as qualidades de Jefité. Quantas pessoas que deixam de olhar para as suas qualidades, para aquilo que você tem na sua vida, que é de mais importante, para simplesmente pegar, focar, visualizarem apenas os seus erros, os seus defeitos. Oh, meu Deus, meu Jesus, quantas pessoas que não valorizam as suas qualidades, mas observam exclusivamente as suas falhas. Não observe falha de ninguém, meus irmãos, porque se você ficar apegado com falhas, você vai encontrar muita gente torta, muita gente mal no nosso meio. Deixa as falhas para Jesus, que somente Ele perdoa as nossas falhas. A partir de hoje, para de olhar para o defeito dos outros, para de olhar para os erros dos outros e comece a olhar para as qualidades. Valorize as qualidades desta pessoa que está do teu lado, que está junto com você, que caminha com você. Valorize ela pelas suas qualidades. Deixe os defeitos de lado, que somente Jesus tem o poder de perdoar e de ter misericórdias. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Compartilhe essa mensagem extraordinária. A Bíblia diz que Jefité foi expulso, habitou na terra de Tobi. Não nos revela, teologicamente falando, quanto tempo Jefité permaneceu na terra de Tobi, mas um certo dia o seu pai foi atrás. Gileade foi à procura de Jefité, e quando Gileade chega na terra de Tobi, Tobi, terra de bandidos, Tobi, terra de homens maus, Tobi, terra de homens valentes, Gileade foi procurá-lo e encontrou chefiando uma gangue de marginais. Quando Gileade chega, olha para o Jefité e diz: filho, volta, Israel precisa de você, a nossa nação precisa de você. Jefité olha para o seu pai e disse: eu não volto, vocês não me valorizaram. Vocês não me valorizaram pelas minhas qualidades. Pelo contrário, aceitaram-me ser expulso da minha casa, aceitaram-me ser expulso da minha pátria, simplesmente pelo fato de ser filho de uma concubina, simplesmente pelo fato de ser filho de uma prostituta. Vocês não valorizaram as minhas qualidades. Foi embora, permitiram que eu fosse embora, e aqui estou, não volto. Gileade olha para o seu filho Jefité e disse: filho, se tu voltares e juntos formos para a batalha contra os filhos de Amon, contra os amonitas, que temos uma peleja marcada, volte. Se tu voltares e juntos formos para a batalha contra os amonitas, ao retornarmos, ao regressarmos para a nossa pátria, para a nossa terra, eu te prometo diante do conselho sacerdotal que te colocaremos como um dos governadores em uma das províncias de Israel. Jefité olha para o seu pai e disse: a promessa é por demais tentadora, mas eu não volto. Não volto porque qualquer um na minha terra pode ser governador. Pode ser governador. Volto com uma condição: se eu retornar e juntos formos para a batalha contra os amonitas e regressarmos em paz para a nossa pátria, para a nossa terra, eu não quero ser governador, meu pai, eu quero ser juiz lá em minha nação, porque eu quero julgar o Senhor, quero julgar os sacerdotes, eu quero julgar todos vocês. Ei, irmão, você que está olhando apenas para aquilo que está debaixo do seu nariz, Deus manda lhe dizer neste momento, para você ampliar as tuas
tendas, abrir bem os teus olhos, veja distante, veja longe, porque tudo que está além da tua visão é o que Deus tem preparado para ti, para tua casa e para tua família. Jefité aceitou, voltou para casa, foi para a batalha contra os amonitas, e na batalha contra os amonitas, a Bíblia diz que Israel foi vencedor, conquistou a peleja, retornaram para Israel, e quando eles chegam em Israel, Jefité foi posto como juiz e julgou a causa de Israel por 6 anos, e na hierarquia ou no número dos 13 juízes, Jefité foi o 8º juiz